Obrigada pela vossa disponibilidade, por estarem aqui, obrigada pelo convite, é uma honra poder partilhar, principalmente aqui com a malta da igreja, não é? Família viva e pessoas também cristãs que entretanto possam entrar pelo convite que foram feitos também pelas redes sociais, e é um grande privilégio. O que eu queria começar aqui a nossa conversa é pedir algo, ok? O que é que eu queria vos pedir? Que vocês estivessem 100% presentes aqui, ok? Eu sei que há muitas distrações, se calhar tens de estar a tomar conta dos teus filhos, se calhar tens de fazer o jantar, mas eu quero te convidar a tu viveres este tempo presente, não é? Porque nós às vezes perdemos algumas oportunidades, não é? Já que hoje decidiste estar aqui, que estejas mesmo, não é? Eu acho que todos temos uma vida bem corrida, mas decidimos realmente perceber ou ter algum tipo de insight sobre este tema, concretamente carreira, empreender e por aí fora, ok? Quem é que está comigo? Deixa-me ver aqui. Ok. Quem tiver também a possibilidade de abrir a câmara era excelente, ok? Porque acabas por me trazer assim também uma linguagem não verbal, porque não vais falar em princípio, mas eu consigo te ver, então ficamos aqui todos muito felizes e contentes. Para começar, primeiramente, eu sou a Alexandra, não é? Como o pastor já falou, algumas pessoas já me conhecem, e apesar de ter esta cara assim, não é? Tenho 37 anos e tenho vindo a abraçar também este lado de desenvolvimento humano já há alguns anos, principalmente por esta minha necessidade de gostar de compreender as pessoas, sou uma pessoa mais observadora, eu digo muitas vezes que nasci com esta insatisfação, com este inconformismo, não é? De querer ser diferente, e é essa a minha grande missão, não é? Ser diferente, fazer a diferença não só na minha vida, mas também principalmente na vida dos outros. E é este o meu chamado, é este o meu ministério, ok? Então tem sido uma bênção poder caminhar também naquilo que Deus desenhou para a minha vida, pelo menos para já, não é? Não é que Ele tenha outros planos, mas eu estou disponível para tudo que Ele quiser. Então, o objetivo hoje desta nossa conversa não é dar-vos aqui uma série de respostas prontas, ok? Se vieste com esta expectativa, já te estou a tirar todas essas expectativas. Eu não vou chegar aqui com uma série de receitas mágicas e tu agora vais começar a ter uma carreira incrível e vais encontrar o teu chamado, o teu propósito e vais sair daqui, se calhar, a empreender. Esquece, não é isso que vai acontecer, não pretendo fazer isso, nem o iria fazer sequer. O meu grande objetivo aqui acaba por ser querer aqui despertar um lado mais de clareza, ok? Mais de coragem, de consistência, de consciência também sobre este tema, independentemente se tu estás numa perspectiva mais de carreira tradicional, ou seja, trabalhares por conta de outras pessoas, ou então estás a pensar em empreender, ou até já estás a empreender, independentemente aqui da fase do teu negócio. Não te vou dar uma perspectiva dita empresarial pura gestão, ok? Numa perspectiva mais empresa, corporação e tudo mais, mas sim uma perspectiva mais humana, ou seja, uma perspectiva mais do indivíduo enquanto ser profissional, ok? Então é isso que eu tenho aqui como missão hoje, para teres uma ideia daquilo que vamos falar. Vamos falar um bocadinho sobre esta importância do trabalho na vida das pessoas, que é algo que normalmente não temos muito essa perspectiva. Vamos falar também sobre as diferentes gerações e de que forma elas veem as diferentes oportunidades de trabalho. Falar um bocadinho o que é empreender, ok? Que às vezes as pessoas têm uma perspectiva um bocadinho diferente. E no fim, vou dar aqui alguns conselhos que eu acho que de certa forma também te vão ajudar a olhares para este lado de carreira profissional de uma forma diferente, ok? Mas antes de começar todo este desenvolvimento, dito assim, eu quis trazer também um lado mais bíblico, porque eu acho que a Bíblia é o livro mais sábio de sempre e independentemente do tema que tu queiras saber, a Bíblia vai-te dar os melhores conselhos, as melhores formas de tu lidares. E a vida profissional não é diferente. E eu queria falar um bocadinho só sobre José, porque José para mim é uma das personagens bíblicas que quando se fala de trabalho, de carreira, de propósito, encaixa aqui perfeitamente. Eu acredito que todos nós de alguma forma conhecemos a história de José, mas se quiseres ver ao longo desta semana, podes consultar Gênesis de 37 a 50, tens aí a viagem toda da vida de José. E eu queria te falar apenas de algumas fases que ele viveu aqui na sua vida profissional. Como vocês sabem, José
era conhecido como o sonhador, não é? Às vezes as pessoas assim mais visionárias, até quem pretende até muitas vezes empreender, olha para José como uma inspiração, não é? E todos, de certa forma, também sabemos que ele teve aqueles sonhos, não é? E partilhou com a família que ele ia ser grande, que a família ia se prostrar diante dele, não é? E ele tinha uma perspectiva do futuro muito superior ao ambiente no qual estava ali, não é? Então José começa com talento, começa com visão, mas também começa com uma certa imaturidade, não é? Porque ele via o futuro, mas ele não sabia ainda gerir o tamanho do sonho dele. E ele ainda não tinha naquele momento, a Bíblia fala logo no início que ele tinha cerca de 17 anos, então ele não tinha maturidade emocional para gerir, entre aspas, com o peso da responsabilidade do chamado, o propósito que Deus tinha colocado ali na vida dele. Então, por ele não saber gerir as emoções dele, ficar se calhar calado naquele momento, porque era ainda muito jovenzinho para partilhar aquilo que Deus tinha falado com ele, e ele gerou ali uma série de conflitos com a família dele. Ok? E então o que é que nós podemos aprender com isto? É que às vezes eu posso ter uma visão de Deus para a minha vida, mas se eu não tiver sabedoria, isso não me vai ajudar a sustentar a minha carreira profissional, não me vai ajudar a sustentar também o meu negócio, se eu tiver uma visão mais de empreendedor. Mais à frente, nós percebemos também que ele era o filho preferido do pai dele, não é? Só que da mesma maneira que ele era o favorito, ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Ok, então nós vimos aqui duas perspectivas, como é que alguém que tinha tudo, não é, para dar certo, ele sabia que Deus tinha-lhe dado aquela visão, vai enfrentar a escravatura, como assim, não é? Então neste momento vimos que José acaba por sofrer uma queda, não é? E algo completamente injusto, super doloroso, ninguém estava preparado para aquilo, não é? Então ele foi parar a um lugar que ele não escolheu. E se calhar tu hoje estás neste lugar, um lugar que tu tens que trabalhar porque és obrigado por uma questão de sobrevivência financeira. E eu quero dizer hoje que isso é apenas, se calhar, um ponto de partida, não é o teu destino final. E se tu conheces a história de José, sabes muito bem que ele não foi escravo para sempre. Ok? Outro aspecto também que nós vimos ao longo da jornada de José é que ele passou então de escravo para gestor da casa de Potifar. Então aqui vimos algo super extraordinário, porque tudo o que José tocava, tudo aquilo que ele colocava à sua mão, prosperava. Ele tinha uma unção de governo na vida dele que não era influenciada pelas circunstâncias. Isto para dizer que, independentemente hoje do lugar onde tu estás profissionalmente, isso não pode mudar aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Independentemente hoje, se não estás a ver algo positivo, está lá, ou não faz sentido para ti, se calhar está lá, isso não pode condicionar aquilo que Deus colocou para ti, o sonho que Deus colocou no teu coração, a unção que Ele colocou sobre a tua vida, ok? Então, o que é que fez com que José se destacasse na altura de ser um escravo para ser o gestor ali da casa de Potifar? Foi a excelência. E eu quero já dar-te aqui um alerta muito grande, principalmente por sermos cristãos, sabes? Que é esta questão da excelência. A excelência atrai oportunidades. Há uma frase muito interessante que diz que a forma como uma pessoa faz uma coisa faz todas as outras coisas. Então, se alguém é excelente, por exemplo, a limpar o chão, também vai ser excelente a gerir uma empresa. Se alguém não for excelente, se calhar a servir um café também não vai ter capacidade para gerir um negócio nem para gerir pessoas. Então, o papel de José, independentemente onde ele estava, ele era excelente e isso atraiu ali uma oportunidade. Ok? Só que a história não terminou aqui, como vocês sabem, não é? Ele passou de gestor ali da Casa Potifar para ser preso e de uma forma super mega injusta. Como vocês sabem, a mulher de Potifar queria se deitar com ele e algo que podemos aprender com José é que, independentemente do que nós queremos alcançar na vida, não vale tudo. Ok? José manteve-se fiel aos seus princípios, aos seus valores, e ele não perdeu a sua identidade, nem perdeu o seu caráter. E às vezes na vida profissional somos muito aliciados com oportunidades. Ok? Eu trabalhei vários anos com pessoas que eram da área comercial, e quem trabalha aqui na área comercial sabe que há muito aquela perspectiva, às vezes, do vale tudo. Ok? Não olha-se a meios para atingir os fins, como se fala cá em Portugal. Mas
quando olhamos para a história de José, percebemos que ele não se deixou vender, se calhar por um status, por um cargo, por uma posição profissional. E ele preferiu manter-se firme, íntegro ao seu caráter, aos princípios que Deus tinha colocado na vida dele e foi parar à prisão. E uma pessoa pensaria numa vida real que é fogo, Deus, como é que é possível? Tipo, então eu estou a fazer as coisas certinhas, está tudo direitinho. Eu disse que não queria fazer aquilo porque aquilo era errado e fui despedido. Ou o meu negócio não estava certo, eu não estou a conseguir ter clientes, eu estou a cumprir com as leis aqui em Portugal para a criação da minha empresa e não está a funcionar. Mas eu quero dizer que as fases difíceis da vida vão sempre acontecer e elas acabam por ser treinamentos para tudo aquilo que tu precisas aprender, por tudo aquilo que tu precisas também de crescer para conseguir chegar ao lugar que Deus planeou para a tua vida. E como sabes, ao longo desta história ele continuou preso, mas depois passou para ser governador do Egito. E é muito interessante perceber esta jornada, porque na palavra fala, não é? Logo em Gênesis, que ele tinha cerca de 17 anos e estava ali a apacentar as ovelhas, não é? Só que quando ele chegou aqui ao governo do Egito, sabendo que o próprio faraó lhe disse que não havia ninguém tão sensato e sábio como ele, e ele já tinha 30 anos. Ou seja, de 17 anos ele foi vendido como escravo, tinha tudo para dar errado, ok? Mas vimos a mesma pessoa com 30 anos a ser governador do Egito. Ou seja, cerca de 13 anos aqui de preparação. O que é que nós podemos aprender com isto? É que nós muitas vezes queremos resultados imediatos. Muitas vezes recebemos um não de uma oportunidade, de uma candidatura de emprego e achamos que não valemos nada, achamos que já não faz sentido, achamos que se calhar temos que fazer outras coisas, ou se calhar tu que estás a empreender ou a pensar em empreender, as coisas não estão a correr como tu querias, os clientes não estão a aparecer, não estás a conseguir fazer fecho de venda e já pensas que tipo, não vale nada, não quero, acabou. E eu quero te chamar a atenção isto hoje. Se tu queres viver uma vida profissional consolidada, tu tens que estar preparado para a rejeição, tens de estar preparado para os nãos, tens de estar preparado para pessoas não entenderem os teus sonhos, como aconteceu aqui na história de José. Então, eu quis trazer esta história bíblica também para tu refletires depois desta live, ao longo da tua semana, quem sabe, porque eu acredito que nós temos muito a aprender com a palavra, muito mais até tudo aquilo que eu te posso dizer daqui para a frente, ok? Porque é que eu quis falar sobre esta questão profissional de José, concretamente, e te trazer a importância do trabalho para a vida humana? Porque eu não sei se já paraste para refletir sobre isso, mas nós vamos passar mais ou menos cerca de um terço da nossa vida a trabalhar. Não sei se já tinhas pensado sobre isso. Então imagina, estás um terço da tua vida a trabalhar e nesse tempo todo, que é muito tempo da nossa vida, tu não tens significado, não teres propósito, não teres direção, a tua vida acaba por ser cumprir uma agenda só por uma questão financeira e isso acaba por ser muito frustrante, isto é muito cansativo. As pessoas que trabalham simplesmente para receber um salário ao final do mês, normalmente são pessoas que não são realizadas. E porquê é que é tão importante nós pensarmos, principalmente como cristãos, estas questões da nossa vida profissional? Porque quer queiras, quer não, o trabalho acaba por moldar a tua identidade, ok? Não sei se tens esta perspectiva, mas tendo em conta aqui a minha experiência a lidar com os clientes e muitas vezes eu não os conheço, como conheço, por exemplo, as pessoas da igreja e que depois também querem os meus serviços, uma das primeiras sessões é eu saber da pessoa, não é? Perguntar como é que ela se chama, o que é que ela gosta, a pessoa se apresentar. E é certinho, imagina, a Maria, não é? Eu pergunto, então Maria, fala um bocadinho sobre ti. É certo, a pessoa diz assim, então eu sou Maria, tenho 37 anos, sou aqui do Porto e sou, por exemplo, cozinheira, e gosto muito da área da cozinha. Ok, ou seja, a questão do trabalho é a identidade que a pessoa diz quem ela é, ok? Então, quer queiramos, quer não, existe esta dualidade entre aquilo que eu faço e aquilo que eu sou, quando na realidade eu posso
não ser propriamente aquilo, não é? O que eu estou a fazer é, naquele momento, estou a fazer aquela função, estou a fazer aquela tarefa, estou naquela empresa, ok? Mas quer queiramos, quer não, existe aqui esta junção muitas das vezes. O trabalho também acaba por moldar a tua autoestima, acaba por moldar os teus relacionamentos interpessoais, acaba por ter um impacto muito grande e atualmente cada vez se fala mais sobre isso, na tua saúde mental, na tua saúde emocional, ok? Seja para positivo, seja para um lado menos positivo. E acaba também por moldar a forma como tu vês o mundo. Existe até a nível da psicologia várias necessidades que nós, como seres humanos, precisamos de ver supridas, ok? O trabalho ajuda-te também a ter essas necessidades cumpridas, nomeadamente, assim, aquela questão de tu sentires que tens uma voz ativa no teu trabalho, que tens liberdade, que tens responsabilidade nas decisões da empresa, que tens uma voz lá, tu acabas por dizer, ok, eu tenho aqui valor, eu sinto-me bem aqui, eu sinto-me como uma pessoa realizada de alguma forma. Tu quando estás no teu lugar de trabalho e sentes que és competente, sentes que o teu patrão, o teu gestor, o teu líder gosta do teu trabalho, elogia o teu trabalho, tu sabes o que é que estás a fazer, tu sentes que estás a crescer, tu sentes que fazes as coisas de uma forma competente, não é? Tu estás com um ânimo muito mais superior do que se calhar uma pessoa que não se sente tão bem, não se sente realizada, não sente que a voz dela na empresa tem qualquer tipo de valor, não é? Sem contar com um lado muito importante que o trabalho traz às nossas vidas, que é este lado dos relacionamentos. Nós somos seres sociais. Ok? Nós precisamos das pessoas, não tens que estar com as pessoas 100%, também depende um bocadinho do teu perfil, não é? Mas, na realidade, nós precisamos deste lado social, ok? E quando tu sentes que pertences ao grupo, que fazes parte daquela equipa, que na tua empresa, apesar de, imagina que estás a trabalhar sozinho na tua empresa hoje, tens os teus clientes, tens os teus parceiros, tu sentes-te muito mais valorizado. Então, quando tu, por exemplo, se vives hoje numa situação profissional em que não te sentes realizado, não te sentes pertencente àquele grupo, sentes que o teu trabalho não é estimado, é algo que vai de uma forma direta, ok, impactar a tua vida. Uma coisa que eu quero desconstruir aqui, ok, é não existe, ok, na prática, por exemplo, eu, Alexandra pessoal e Alexandra profissional, ou Alexandra ministra da Igreja de Louvor e Alexandra esposa, ok? O que difere são alguns papéis que eu tenho na vida que preciso me ajustar socialmente, mas eu sou sempre eu, eu não consigo deixar a Alexandra profissional em casa enquanto a social vai, não é, ali tomar um café com uma amiga, não é? Então o que é que acontece? Se eu hoje vivo uma questão de realização profissional, seja numa empresa, seja porque sou empreendedora, e tenho o meu negócio, obviamente isso vai me impactar. Se eu estou hoje numa situação de frustração, não gosto do que faço, sinto-me humilhada no meu trabalho, isso vai trazer consequências para a tua vida pessoal, para ti próprio, ok? E muitas vezes são consequências emocionais, muitas vezes físicas, não é? Que se chama às vezes algumas questões psicossomáticas, mas por outro lado, acaba sempre por ter um impacto também nas tuas relações. Às vezes, algumas pessoas com quem trabalho profissionalmente, alguns clientes, numa fase inicial, eu quis saber também como é que estava a vida deles a nível de casamento, a nível de amizades, a própria pessoa, como é que ela estava com ela própria, porque as pessoas vieram de uma experiência, estavam numa experiência profissional tão pesada, tão pesada, tão pesada de esgotamento, de burnout, que estava automaticamente a influenciar todas as áreas da vida dessas pessoas, nomeadamente também na área de ministério, nomeadamente na área espiritual. Então, é muito importante nós hoje pensarmos como é que eu vejo o meu trabalho. Que impacto o meu trabalho hoje está a ter na minha vida? Será que eu me sinto realizada de alguma forma? Porque também temos que perceber que esta questão do trabalho não significa que tu hoje estejas já a ser, entre aspas, como o José, governante do Egito, não é? Tu podes estar a viver uma fase em que se calhar estás a ser gestor do Potifar.
Ou então podes estar numa fase em que estás na prisão, mas isso não pode influenciar a tua perspectiva de futuro, ok? Tens de ter muito presente, lá está, a tua missão, aquilo para o qual tu queres trabalhar para realizar. Ok? Então, queria trazer-vos essa consciência, porque às vezes nós não valorizamos esta área profissional porque pensamos e buscamos realização noutras áreas, seja na área de relacionamentos, seja se calhar no ministério, na igreja, seja num voluntariado, só que nós não podemos descuidar esta área profissional, ok? Certo? Manifestem-se, tudo ok? Sim? Ok, é isso, Tudo ok, ok, ok. maravilha. Ok, ok, José Valdo, obrigada. Façam barulho. Ok, eu sou assim, tá? Gostam ou não gostem, tá tudo bem, não faz mal, tá? Algo que eu queria falar com vocês, que é muito importante, independentemente se vocês trabalham por outras pessoas ou trabalham na vossa empresa, que esta questão é das gerações e das carreiras, ok? Para terem uma ideia, eu não sei, não conheço todas as pessoas que estão aqui, mas eu acredito que nesta live nós temos aqui as várias gerações. Olha, primeiro temos a geração mais de 60, não é? A representar que é a minha mãe, que são os chamados baby boomers, ok? Quem aqui tem mais de 45 anos? Pode pôr aqui uns emojis só para eu perceber como é que está aqui a audiência. Mais de 45 anos temos, ok? A geração X, ok. Quem é que tem mais de 30? Quem é que é aqui do meu grupo? Eu tenho mais de 30, mas ainda não tenho mais de 45, ok? Faça barulho! É o pessoal mais animado, eu vi logo este pessoal. Ó, José Val, vi logo que tu eras esta geração espetacular, Eu geração tenho Y. 34 anos, eu tenho 34 anos. Uhul! Está espetacular, assim mesmo. E quem aqui tem mais de 18 e menos de 34? Menos de 30 neste caso. Ah, tanta gente, meu Deus! É esta geração Z, ó, confetes, é mesmo a geração Z, festa e tal e coisa. Ok, maravilha. Então imagina agora tu teres que trabalhar, não é? Numa empresa em que tens todas estas pessoas e estas gerações todas presentes. Porque é que é importante tu saberes isto que eu te vou dizer agora? Porque tu tens que saber te adaptar. Ok? Tens que abrir a tua mente para perceber que o mercado do trabalho é diferente do tempo da minha mãe, literalmente, ok? No tempo da minha mãe, as pessoas, os trabalhadores, os empregadores valorizavam a estabilidade. Eu não sei se tens ideia, mas pessoas com mais de 60 anos, a maior parte delas têm uma carreira profissional de 30 anos, de 40 anos, na mesma empresa, na mesma função, durante esses anos todos. Porquê? Porque a visão era trabalho para toda a vida, na mesma empresa, ok? E viam também esta questão do trabalho como um sacrifício, não é? Tanto é que as pessoas dessas idades costumam ser um bocadinho mais sérias e quando eu às vezes abordo numa questão empresarial, as pessoas são tipo assim: não vamos brincar porque aqui é para trabalhar. Ok? Ou seja, não vem a diversão, não vem o trabalho, não é? Como algo prazeroso, mas sim como um dever, não é? Um peso que temos que fazer porque é preciso, não é? Felizmente, as outras gerações que vieram seguidamente, que as pessoas da geração X com mais de 45 anos, trouxeram aqui uma certa leveza, não é? Trouxeram um equilíbrio, vieram valorizar um bocadinho mais a estabilidade, mas querem uma certa autonomia que as pessoas da geração Baby Boomer não queriam, não é? São mais práticos, mais independentes e mais responsáveis. Mas não ficamos por aqui, porque o mercado do trabalho é muito volátil, está em constantes mutações, não é? A geração Y, que é a minha geração com mais de 30 anos, não trabalha sem propósito. Ok? As pessoas, quando estão numa empresa, por exemplo, elas querem perceber qual é a missão da empresa, quais são os valores da empresa, qual é a visão da empresa, ok? Qual é o propósito. Ou seja, elas procuram significado no trabalho. Quem empreende, por exemplo, tem muito claro na cabeça o porquê que está a fazer.
para quem está a fazer, qual é o propósito daquele negócio, da venda daquele produto, daquele serviço, ok? Porque procuramos este sentido do trabalho, este equilíbrio também. E uma coisa muito importante, que não sei se é o caso das pessoas que estão aqui a ver, quando esta geração não se sente realizada, não se sente enquadrada com o propósito, se eles não gostam, eles mudam. Então, não são tão visão de emprego para a vida, negócio para a vida. Ok, não gostei, não está a fazer sentido, como é que nós podemos fazer? Ok? Já são mais flexíveis em relação à questão da rigidez. Ok? Já esta geração Z, que é esta geração mais de 18 anos, já está mais focada no imediatismo, naquilo que é rápido, são altamente digitais, ok? E não acreditam de todo naquela questão da carreira para a vida. Aliás, eles muitas vezes, até esta questão de estudarem, não o querem fazer. Porquê? Porque no primeiro ano, imagina, inscrevem-se numa licenciatura de marketing, fazem o primeiro ano e dizem, eu não gosto, afinal quero ir para a engenharia. Fazem o primeiro ano de engenharia, não gosto. Porquê? Porque eles estão constantemente a ser bombardeados por informações no digital e têm a cabeça muito aberta para o lado criativo. Então, como eles valorizam este lado criativo, prender estas pessoas num segmento que normalmente acontece numa geração mais anterior, mais antiga, não vai funcionar. E o que é que isto te mostra? Porque é que eu estou-te a falar disto tudo? É que a carreira deixou de ser uma estrada reta. Numa fase inicial, no tempo da minha mãe, nas pessoas mais de 60 e por aí, era algo muito quadrado a carreira, era algo que tinha que ser daquela maneira, o meu pai disse-me que era assim e vai ter que ser assim, de geração em geração. Hoje, a carreira já é algo completamente diferente. A carreira é feita de fases, é feita de experiências, é feita de recomeços. E uma informação que eu quero te dar, que achei muito interessante, que entretanto vi, é que alguns estudos apontam que esta última geração é uma geração que procura viver do digital. Se tu perguntares, imagina uma pessoa de 20, 25 anos, regra não é regra geral, ok? Mas há muita tendência para isso, que é, então o que é que queres fazer da tua vida? A pessoa vai dizer assim, quero viver do digital, quero vender infoprodutos, quero tratar, ser influencer, quero ser TikToker, quero ser YouTuber, não é? Coisa que era impensável, não é? Na geração até, na minha geração já era quase impensável já falar de viver profissionalmente, a minha profissão ser influencer, não é? Ser TikToker, ser YouTuber, não é? Não fazia muito sentido, mas hoje, com esta mudança constante, principalmente até depois do Covid e toda esta parte digital, não é, que veio à tona, a rapidez com que isso aconteceu, veio trazer novas perspectivas nas carreiras profissionais, seja a trabalhar para outras pessoas, ok? Seja tu queres implementar o teu próprio negócio. Eu não sei se temos aqui muitas pessoas que estão a empreender. Temos pessoas que estão a empreender hoje ou que têm um sonho de empreender de alguma forma? Temos? É isso? Muito bem, muito bem. É isso, empreendam, fazem muito bem a economia. Ok. Uma coisa que eu quero falar especificamente para vocês que estão a empreender, para vocês que têm o sonho de empreender, até para vocês que trabalham para outra pessoa e que, de certa forma, também, quem sabe, porque não, não é? É que empreender não é ter uma empresa. Sabias? Não sei se sabias. Como eu te disse no início, tudo aquilo que eu te estou a dizer não é numa perspectiva de gestão pura e dura, ok? É numa perspectiva individualizada em que tu és um ser humano profissional, ok? O empreendedorismo é muito mais do que teres uma empresa, não é? E algo que eu tenho visto com muita frequência, ao trabalhar muito com microempreendedores, ok? É que às vezes as pessoas querem ter uma empresa, querem gerir a própria empresa, não é? Mas não são capazes de gerir a sua própria mente, não são capazes de gerir as suas próprias emoções. Então fica muito difícil tu conseguires suportar o negócio,
quando não tens esta firmeza emocional, mental, para as adversidades que vêm pelo facto de quereres ter uma empresa, ok? Na realidade, é muito fácil aqui em Portugal, de alguma forma, abrir empresas, ok? Vais ali às finanças, abres a tua empresa e pronto, depois tens que pagar todas aquelas despesas normais que aqui em Portugal acontece, todas as burocracias que acontecem, mas isso nem é assim tão difícil. Mas difícil é, e temos visto muito isso, é a capacidade de gestores ou de empreendedores terem para manter a sua empresa aberta ao longo dos anos. Ok? Então, eu não posso hoje me lembrar de querer empreender porque gosto, por exemplo, de fazer bolos, porque gosto, se calhar, de ajudar pessoas, porque faço umas peças de crochê, ou porque faço, sei lá, escrevo bem, não é? Então vou começar aí a passar mensagens de motivação. Porquê? Porque o gostar é algo passageiro, não é? Eu hoje gosto, amanhã não gosto e a vida segue. Agora, eu quando decido empreender, eu tenho que saber que é aquilo que faz bater o meu coração. É aquilo que, independentemente de todas as circunstâncias aconteçam, eu vou permanecer inabalável, ok? Então, quando eu falo de empreender, eu tenho que saber que tenho que estar disposto, obrigatoriamente, a investir no meu crescimento enquanto pessoa também. Às vezes, as pessoas querem abrir uma empresa, querem empreender, porque imagina, trabalharam alguns anos numa área concreta, ok? E depois, por ter aprendido e por ter dominar perfeitamente este negócio, por ter o know-how, não é? De saber fazer, está ótimo. Mas sabes, eu costumo dar o exemplo do avião. Se tu colocares um avião só com uma asa, não é? Vai dar problemas, alguma coisa não vai dar certo e muito provavelmente nem sequer vai conseguir levantar voo. Há outra asa que tu também tens que ter. Não é só este lado do know-how, não é só o saber fazer. Um empreendedor tem que saber ser, ok? Tem que saber estar, ok? Então, empreender não é necessariamente ter uma empresa, porque eu conheço pessoas que não têm empresa e empreendem nas suas vidas. O que é que isso significa? Significa que são capazes de ver oportunidades onde os outros veem problemas, não é? São criativas, são resilientes, são responsáveis, conseguem transformar ideias em ações. E eu gosto muito de uma frase que uma vez estava a dar uma palestra sobre esta questão do empreendedorismo e me lembrei que um empreendedor nada mais é que um criador e guardião de uma missão. E eu lembrei-me depois, quando estava aqui a pensar naquilo que vos ia dizer, de José, que é, José teve a visão, Deus deu-lhe aquela visão, mas ele teve que saber guardar aquilo, porque se ele não soubesse guardar aquilo, numa primeira fase, quando ele foi vendido como escravo, ele tinha sido escravo a vida toda. Só como ele tinha a visão daquilo que Deus lhe tinha dado, e ele tinha sentido do propósito, independentemente das circunstâncias que aconteceram ali na vida dele, ele permaneceu fiel, e ele permaneceu inabalável, ok? Então, quando tu pensas em empreender e queres empreender e até estás a empreender, tu tens que ter a noção real do porquê que estás a fazer isso. Estás a empreender porquê? Porque não queres ter um horário de trabalho, porque não queres que mandem em ti, porque não gostas das condições que têm as empresas hoje a dar. Pá, é legítimo, ok? Mas será que isso vai ser a base quando vierem as adversidades, quando vierem as tempestades, para tu permaneceres, não é? Será que tu esse projeto vai estar sustentado como? Com uma casa na areia, não é? Ou na rocha? Também conheces certamente esta história, não é? Então, quando nós falamos em empreender, não é só ter uma empresa, não é só dizer, eu sou empreendedor, não é? É tu teres esta capacidade de deixar também, muitas vezes, um legado, ok? Empreender, acima de tudo, é sobre mentalidade. E espiritualmente falando, nós vimos muito isto, que Deus não chama pessoas acomodadas. Deus não chama pessoas que estão ali, como se diz em Portugal, na sombra da bananeira sem fazer nada, não é? Deus chama pessoas que estão disponíveis, pessoas desbravadoras. Então,
empreender é viver o teu propósito na prática. É tu viveres a tua identidade de Cristo na prática, é tu usares os teus valores, os teus talentos para servir outras pessoas. Então, empreender é muito mais do que aquilo que muitas vezes se ouve por aí falar. Empreender exige automaticamente o teu autoconhecimento, a tua gestão emocional, o teu desenvolvimento da tua comunicação, a tua capacidade para resolver os problemas das outras pessoas. E exige, acima de tudo, sabes o que é? De coragem. Coragem para começares antes de saber tudo. Sabes? Que às vezes as pessoas só querem começar a empreender ou só querem avançar num projeto quando já têm respostas para tudo. Mas isso não vai acontecer. Olha para José. Achas que com 17 anos ele tinha a resposta para tudo? Não tinha. Ok? Então, que tu possas perceber que o empreendedorismo é algo muito sério, sim, mas o empreender começa de dentro. Um empreendedor não é empreendedor quando cria uma empresa. Um empreendedor é um empreendedor quando tem a mentalidade de empreendedor. Porque tu começas a querer empreender aqui dentro da tua cabeça, ok? E isso vai se manifestar na tua empresa, ok? E eu acho que muitas pessoas, Deus tem um chamado para essas pessoas em que o ministério delas é o empreendedorismo. Agora, desconstruindo aqui um bocadinho esta questão do empreendedorismo, é que o empreendedorismo é para todos. Como assim? É para todos que estejam dispostos a pagar o preço. Ok? Obviamente, por uma questão de personalidade, uma questão comportamental, por uma questão também de crescimento, não é? Ao longo da tua vida. Há pessoas que têm, de certa forma, como tinha José, não é? Ali uma unção para governar, tudo que ele colocava às suas mãos prosperava. Há pessoas que têm essa capacidade de gerir bem os recursos, de ter uma capacidade de liderança muito natural, ok? Mas não significa, se tu não o tiveres, não, se te preparares, não consigas chegar lá, ok? Mas tens que estar disposto, entre aspas, como eu tinha-te falado há bocadinho, seres esse avião que tem duas asas, seja numa parte do saber fazer, mas também o lado de saber ser e o saber estar. Por isso, não vás para uma vida ou para uma carreira de empreendedor se não estás disposto a ter estas duas asas de uma forma equilibrada, ok? Para terminar, que o nosso tempo passa a voar, eu queria te apresentar aqui, rapidamente, alguns conselhos, para te trazer alguma clareza face à carreira profissional bem-sucedida, independentemente se hoje estás a trabalhar para outras pessoas ou se já estás numa fase já de empreender no teu negócio. O primeiro conselho, que eu te queria dar é que tu comeces a olhar para dentro, ok? Eu sei que é difícil, por causa de às vezes, pensamos muito só no exterior, não é? Naquilo que se vê, só que, é muito complicado tu encontrares o teu local profissional sem este autoconhecimento. E o que é isto, autoconhecimento? É saberes quais são os teus valores, é saberes o que é que te move, é saberes o que é que faz o teu coração bater. Porque é que isto é tão importante? Porque se tu eventualmente estiveres numa empresa que vá contra os teus valores, os teus princípios, tu nem sequer vais ao primeiro dia de trabalho. Porque tu na entrevista já vais perceber que não faz sentido. Porque é que isto é tão importante se tu fores empreendedor? Porque se tiveres um parceiro que vá contra aos teus valores, tu não vais deixar que ele continue a ser teu parceiro. Porque se tiveres um cliente que te desrespeite valores que para ti são fundamentais, tu não vais querer fechar negócio com ele. Ok? Então vais viver em congruência com aquilo que tu és, com aquilo que é teu, com aquilo que está dentro de ti. E às vezes nós não pensamos sobre isso porque achamos que não temos tempo, porque o que interessa é a minha empresa ter lucro, o que interessa é eu sair de casa, fazer as minhas 8 horas no meu trabalho e vir para casa e tudo mais. Mas a vida é tão corrida, mas é tempo que tu desperdiças na tua vida, como te disse, 1/3 da tua vida é trabalhar. Se tu não te sentes realizado, se não tens sentido de propósito, para que é que estás a fazer o que estás a fazer? Sabes qual é a grande vantagem de tu te conheceres a ti próprio? É que quanto mais te conheces, mais potencial vês em ti, ok? E se tu te conheces bem, mais fácil vai ser conhecer o outro. E o outro pode ser o teu colega de trabalho, pode ser o teu cliente, pode ser o teu parceiro, pode ser o irmão que está na igreja, ok? Então, quando tu investes em ti, tu és capaz de mudar a tua vida e automaticamente és capaz de mudar a tua carreira. Eu, falando com muitas pessoas no meu dia a dia, eu pergunto: quais são os teus pontos fortes? A pessoa não sabe dizer, a pessoa não sabe reconhecer naquilo que é boa. Agora, se eu dizer, o que é que tu não sabes fazer? Quais são os teus pontos fracos? Aí as pessoas já sabem. A maior parte das vezes,
o que está mal a pessoa sabe, mas não sabe ver o que ela é muito boa a fazer. Então, como é que eu posso empreender? Como é que eu posso escolher uma profissão, mesmo que seja a trabalhar para outro, ajudar outras pessoas a realizarem os seus sonhos, e está tudo bem em relação a isso, se eu não sei aquilo que eu faço bem, não é? Se eu não sei aquilo que eu gosto de fazer, se eu não sei aquilo que eu não gosto de fazer e não vou aceitar para a minha vida, não faz sentido. Então, eu tenho que me conhecer a mim, eu tenho que saber qual é o meu ritmo em relação às mudanças, como é que eu lidero pessoas, gosto de ser liderada, como é que eu lido com conflitos, será que eu gosto de trabalhar mais sozinha, será que eu gosto de trabalhar mais com os outros? Então, olha para dentro, ok? O segundo aspecto que eu te queria falar contigo é tu assumires responsabilidades atuais sobre a tua carreira. Ok? Se tu hoje não gostas daquilo que tu fazes, a responsabilidade é tua, não é de mais ninguém. Desculpa ser eu a dizer-te isto, mas tu fazes escolhas na tua vida e tu podes escolher mudar. Tu podes escolher mudar a forma que vês as circunstâncias do teu trabalho, daquilo que estás a fazer hoje. Então, muda a forma como vês aquilo que está a acontecer. Se tu não gostas daquilo que tu fazes, pensa, o que é que eu posso fazer hoje para fazer diferente, para estar noutro lugar? E começa a pensar. Lembra-te, José, ele esteve na prisão. E o que é que ele pensou? Vou continuar a ser excelente, vou continuar a fazer a diferença neste lugar, vou continuar a impactar as vidas aqui dentro. Opa, e achas que aquilo que ele chegou ao fim de ser governante foi sorte? Não brinques comigo, claro que não foi sorte, foi posicionamento estratégico. Ele sabia o que é que ele estava a fazer, não é? Ele tinha e assumiu a responsabilidade dele, ele sabia a missão dele, ok? Outro aspecto que eu queria partilhar contigo é desenvolve as tuas competências comportamentais, sociais, emocionais, chamadas competências humanas, ok? Tu, para lidares no teu negócio, na tua empresa, tu lidas com pessoas, certo? Então, desenvolveres a tua comunicação, a tua empatia, o teu pensamento crítico, a tua inteligência emocional, são fatores fundamentais para teres sucesso, para fazeres a diferença no teu lugar de trabalho, seja trabalhar para outro, seja na tua própria empresa. E para terminar, lembra-te, experimenta, ok? Nós não estamos no tempo da minha mãe, em que temos que estar ali quadrados a fazer yes sir, a te submeteres a certas coisas que para ti não faz sentido, ok? Experimenta, testa, ajusta, recomeça, mas faz alguma coisa, sabes? Às vezes o nosso maior bloqueio é estarmos à espera de estarmos preparados e prontos para fazer as coisas. Isso não vai acontecer, porque o caminho faz caminhando. A ideia é, testa, não deu certo, melhora, ok? Faz outra vez. Caí, levantei, vou continuar. Esta é a vida, e seja na tua vida pessoal, seja na tua vida profissional, ok? E para terminar, que o tempo também é muito curtinho, ok? Quero-te dizer apenas o seguinte, que é, Deus não te criou em série, ok? Não compares o teu caminho profissional com o caminho das outras pessoas. Não compares o plano que Deus planeou para ti com o outro. Nem sempre tu nasceste para empreender, nem sempre nasceste para trabalhar para outra pessoa. O mais importante que tu deves fazer é saberes o teu propósito de vida. E isto é algo muito simples de saber, que é o propósito da nossa vida anda sempre a correr atrás de nós. Ele anda sempre a correr atrás de ti, não és tu que andas atrás dele. Ele anda sempre a correr atrás de ti, só que tu tens que ter este autoconhecimento de perceber os dons, os talentos, tudo aquilo que Deus depositou em ti para tu passares isso para a tua vida profissional. Por isso, é sempre possível recomeçar, ok? Independentemente da estrutura que tu estejas hoje no teu trabalho, se estás a trabalhar para conta de outrem, se estás a trabalhar na tua empresa, isso não interessa para nada. O que interessa é que o propósito está a ser cumprido e que o empenho que tu colocas nisso é 1000% teu, ok? Então, espero que de alguma forma o que falei aqui tenha impactado a tua vida e que tu comeces a olhar para esta questão profissional como uma área em que tu podes também fazer dele o teu ministério. O ministério não é só a tua igreja, não é só as atividades que fazes na tua igreja local. O ministério, tu podes fazer diferença na vida do teu cliente, tu podes levar Cristo de uma forma profissional também, pela tua atitude, pela tua excelência, pela tua forma também de conduzir o teu próprio negócio e levares, se calhar, abrires a tua empresa para acrescentar empregos, para fazer diferença no mercado de trabalho, ou então, quando trabalhas com outras pessoas, noutros negócios, ajudar-te a construir. Foi isso que José fez no Egito, não é? E ele não empreendeu.
Ele estava a ajudar ali o Egito, não é? O Faraó, a alcançar a maior potência económica daquele tempo. Então, obrigada pela vossa atenção, pelo vosso tempo e qualquer coisa, podem contar comigo para o que precisarem. Obrigada a nós. Acho que falo por toda a gente que está aqui ao vivo, não é? A ouvir da maneira como tu meteste o empreendimento e a maneira como tu meteste também trabalhar para outra pessoa dentro do propósito de Deus. E eu acho que isso é uma visão que nós precisamos ter muito claro, não é? Que às vezes nós queremos uma coisa, mas afinal podemos fazer de maneira diferente. Sim. E então falo aqui, porque aqui houve muita reação, não é? Aqui umas palminhas, umas festas, uns confetes aqui ao longo da live, então acho que É a falei geração Z, a geração Z está imparável. falo aqui em nome de toda a gente que foi verdadeiramente uma bênção estar aqui a ouvir. E eu queria te perguntar se alguém tem alguma questão, se querem pedir umas dicas aqui à Xana, à Alexandra. Não dou dicas, não dou. Quem dá dicas é o Lidl. Eu só queria agradecer, viu, Alexandra, por cada oportunidade, por cada conhecimento postado para a gente aqui, viu? Que conhecimento Amém. de Deus, Deus abençoe, viu? Obrigada, obrigado eu. É um privilégio, obrigada. Bem, acho que ninguém mais vai querer perguntar. Vou deixar só aqui então, para não dar as dicas, acho aqui uma estratégia então, como tu falaste, pode ser, que é, nós sabemos que grande parte da família viva não é tão portuguesa, é mais brasileira, ou de outras nacionalidades. Então, como é que podem comportar-se, por exemplo, à frente de uma entrevista de emprego, ou como é que se devem posicionar aqui no mercado português para poder ser empreendedor? Então, para começar já a desconstruir, profissionalismo não tem barreiras geográficas, ok? A pessoa que é profissional em Portugal também é profissional na China, ok? Tem tudo a ver com a tua atitude e, acima de tudo, com o teu sentido de excelência, tal como aprendemos com o José. Caráter, princípios não variam com nacionalidade, ok? Profissionalismo também não. Ok? Então, eu até posso nem ter experiência nenhuma, mas se eu tiver um caráter humilde de querer aprender e reconhecer as minhas limitações, quando eu vou a uma entrevista, eu digo: olha, quero ajudar a empresa, quero conhecer esta empresa, esta oportunidade. Agora, o que eu te posso dar de conselho para tu teres sucesso nessa entrevista é, quando tu vais a uma entrevista, convém tu conhecer já a empresa. Porquê? Porque isso mostra que já fizeste o trabalho de casa, quando a grande maioria não faz, ok? Então, depois vai com confiança, sabendo que o não é garantido. Por isso, vai com confiança, vai na fé, não é? Se Deus quiser que tu trabalhes lá, tu vais trabalhar, mas tu também tens de fazer a tua parte. Não fiques à espera, não é? Que aí vem um anjo e vai dizer assim ao ouvido do recrutador: eis que te digo que é esta pessoa que vai ficar aqui na empresa. Pá, muito provável, não digo que não aconteça, né? Mas muito provavelmente não vai acontecer. Então, o que eu quero sugerir, e sugiro às vezes, antes de ir a questão da entrevista, o que tu deves ter em atenção de uma forma aqui mais prática é analisar o teu currículo. Às vezes tu podes não estar a ser chamado para entrevistas ou para conhecer empresas cá em Portugal, neste caso falando para as pessoas que não são portuguesas, é porque o teu currículo não está apelativo, ok? As empresas recebem currículos em massa. Se o teu currículo é mais do mesmo e não está a potencializar as tuas características fortes, que se calhar tu até nem sabes quais são, não é? Porque se calhar vais ao chat GPT e dizes: chat, faz-me um currículo, ele faz aí uma série de competências, não é? Aleatórias, e depois se tiveres um recrutador experiente, ele vai perceber que aquilo é fake, não vai fazer sentido, não é? Então tu, se estás à procura de trabalho, atualmente estás desempregado, ou se calhar até trabalhas numa empresa, não estás satisfeito, queres dar o salto para outra, analisa o teu currículo. Se precisares de ajuda, eu também te ajudo nisso, não há problema nenhum. Mas é um fator que te vai diferenciar comparativamente com os restantes candidatos, não é? E que depois tem que estar em congruência, que isto é muito importante, com aquilo que a pessoa vai ver. E não há problema nenhum de dizer assim: ai, mas eu sou mais tímida. Há trabalhos para pessoas tímidas. Ai, mas eu sou mais extrovertida. Há trabalhos para pessoas extrovertidas. O que é importante saber é o que é que tu gostas de fazer, qual é o teu perfil, quais são as tuas características e te candidatares para uma vaga dessas. Agora, podes-me dizer: ah, Alexandre, mas eu tenho que arranjar um emprego muito rápido. Pronto, então tens que ter uma capacidade de adaptação também muito forte. Porque senão até podes entrar, mas passado uma semana vais ser despedido. E isso não é bom.
Obrigada. Acho que ficámos muito mais esclarecidos nesta parte também e bons apontamentos, não é? Não façam o vosso currículo no ChatGPT, malta. Exato. Falem com a Xana para ela poder darem uma leitura aos vossos currículos se for preciso enviar, não é? E também Exato. conhecer muito bem a empresa para poderem Exato. passar na entrevista. Então eu quero agradecer mais uma vez este tempo também que tu disponibilizaste, o teu conhecimento também que tu passaste para nós, e verdadeiramente é uma bênção, e ter mais este tipo de convívios, por mais que seja online, acaba por acrescentar bastante a todas as pessoas, não é? Aqueles que trabalham para outros e aqueles que já são empreendedores. Então, do fundo do coração, que Deus te continue a abençoar e que Amém. vás mais além, não é? Que tal como Amém. José foi, que tu possas ir mais além e possas mostrar esse teu conhecimento para grandes pessoas que também têm um propósito de Deus. Então, Amém. queria Obrigada. deixar isto aqui. Sim, obrigada. Alexandre, abençoa a gente mais uma vez, faça essa oração aí abençoando cada um. E Amém. obrigado viu, também por estar junto conosco, aos pastores, cada família viva representada aqui. Deus Amém. abençoe vocês. Sim, obrigada pela oportunidade e também fazer aqui uma nota rápida em relação à Antonella, que foi a pessoa que estava aqui a falar, da Creative Key, que é uma empreendedora, não é? 10 estrelas, precisando de uma agência de marketing, podem contratá-la. Foi só aqui uma publicidade. Aproveitar, não é? Olha o Joshua, lá Joshua. Amém, vamos orar. Pai, obrigado a Deus por esta oportunidade, obrigado, Senhor, por cada vida. Pai, nós te pedimos que tudo aquilo que foi falado aqui, que possa ter sido como uma semente em cada coração. Deus, que tu possas trazer clareza, entendimento sobre esta área profissional tão importante para as nossas vidas humanas, Pai. Nós sabemos que também o sentido do propósito, esta questão de nos sentirmos realizados profissionalmente também é algo de acordo com o teu coração. Senhor, ajuda-nos a ser cidadãos do reino também nos nossos trabalhos, em tudo aquilo que nós fizermos, Deus. Senhor, se eventualmente existem aqui empreendedores, que tu possas sustentá-los, dar-lhes, Pai, a tua graça, a tua força, a tua criatividade, Senhor, que tu lhe possas dar, Senhor, nesta noite, Senhor, também ideias, Pai, a força, clareza, ousadia, coragem. Senhor, também se tivermos aqui pessoas que estejam a trabalhar para outras pessoas, Senhor, para outros propósitos, que eles possam ser luz naqueles lugares de trabalho, Pai, que possam levar o teu reino em qualquer lugar, Senhor, onde tu os colocares, Pai, mas que acima de tudo possa haver um bem-estar associado a esta área profissional, que possa haver realização, Deus, e que tu possas continuar, Pai, a falar aos teus filhos sobre o propósito para o qual tu os criaste. Te entregamos, Pai, cada vida, Senhor, cada vida profissional, cada vida pessoal, e que tu continues, Pai, a falar às nossas vidas ao longo desta semana também. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém. Boa Amém, semana. glória a Deus. Amém. Amanhã vai estar a gravação do canal do YouTube da Família Viva Porto. E semana que vem, no mesmo horário, a doutora Rebeca Bonilha vai estar com a gente. Ô, glória! Amém, pastorzão. Paz, Boa pastor noite Raul. a todos. Tchau, gente. Bom Amém. descanso. Amém, pastor. Boa noite. Amém. Boa Abençoe noite. vocês, foi tremendo. A Glória a paz. Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É pra gente continuar aqui, Faustina, ou posso sair? Era isso que o pastor tinha dito. Mas parece que até ele também saiu. Estranho, o pastor nem está online. Isso é normal? Não sei, eu acho que é melhor a gente sair. Tá bom. Tchau. Tchau.